Olá pessoal, boa noite. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e com a paz de Jesus, tá bom? Muito bom recebê-los nesse momento dessa live. Nesse estudo bíblico nós pretendemos abordar um tema muito interessante para a nossa edificação e quero dizer a você, fique até o fim conosco, a nossa alegria em tê-lo participando. Você pode mandar o seu pedido de oração, o seu comentário, você dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve. Nós queremos ter um grande número de alcance dessa palavra e você também pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui conosco. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. Antes eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Ailton, José Ailton Menezes de Paula, e sou pastor da Igreja Cristã Evangélica aqui em Iporá, Goiás. Para o nosso texto e acompanhe conosco essa leitura. Lucas capítulo 15, versículos de 11 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que lhe pertencem. E ele repartiu por eles os haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de forma dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos, para apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o viu e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas, sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo quando veio e chegou perto da casa, ouvindo as músicas e as danças. Chamando-os dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o novilho cevado, e dando-lhe tudo a ele. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Esse texto, queridos irmãos e amigos, ele é bem conhecido. Os historiadores dizem que esse é um dos grandes textos mais singulares da palavra de Deus, principalmente no que concerne a ser uma parábola. A parábola é um entendimento espiritual trazido em linguagens humanas, simples, correspondente àquilo que nós convivemos todos os dias. Mas eu quero me deter apenas num versículo, e diz assim:
e levantando-se, foi para o seu pai. Essa é uma frase que expressa o verdadeiro ato de arrependimento do filho pródigo. O filho pródigo, como todos nós sabemos, ele tinha uma grande esperança, de viver uma vida regalada, farta, aprendendo e desfrutando dos prazeres que o mundo oferece, tanto que ele antecipa-se e pede a sua herança. O pai ainda estava vivo, mas para ele, naquele momento, o que importava era o seu lazer, a sua alegria, o seu contentamento. E o pai, bondosamente, não faz questão, porque mesmo ele não sendo merecedor naquela época, naquele momento, o pai se desfaz dos seus bens, entrega a partilha e divide entre os dois filhos. O filho mais moço sai de casa com grandes projetos, conquistar o mundo. Ele sai em busca de grandes aventuras e vários deleites ele espera desfrutar. Esse filho, ele tinha uma esperança baseada naquilo que ele podia encontrar no mundo. Assim como muitas pessoas que pensam que a vida cristã, servir a Deus, servir ao Senhor com alegria, é impossível. Ele quer, de fato, experimentar o que o mundo oferece. Outra coisa que esse filho faz, e demonstra aqui nesse texto, é que ele pensava ao futuro poder voltar para o seu pai contando a sua bem-aventurança. Ele se deu bem, ele conquistou outros dinheiros, outras formas de riqueza e traria para a notícia do seu pai que ele estava bem, não se preocupasse com ele. Embora ele entenda que o momento em que ele faz isso, tudo estava correspondente ao erro, porque ele antecipa a morte do pai, pedindo ao pai que repartisse os seus bens, e ele sai mostrando ali que não é bom estar na casa do pai. O que isso nos traz atenção a algumas chamadas. A primeira é que o filho nunca entendeu a bondade do seu pai convivendo com ele. O filho experimentou ali um desprezo pelo seu pai, pelo seu irmão, sai de casa para se aventurar. Ele, embora tenha partido para um lugar longínquo, distante do pai, o texto é bem enfático em dizer que ele foi para um lugar muito distante. Narra-se assim o desejo de estar longe da sua casa e da sua família. Então essa parábola é contada para nós muito mais do que uma advertência. Ela traz para nós um grande ensino. É o ensino de instrução que Deus quer trazer para nós. Ela foi contada por Jesus para mostrar aos discípulos que ali estavam que muitas vezes um filho ele não está contente na casa do pai, ou ele quer empreender esforços para viver uma vida independente. E eu quero analisar cada ato dessa parábola, algumas expressões que são usadas aqui, e avaliar juntamente com você. É por isso que eu preciso que você mande para nós a sua dúvida, o seu entendimento. A gente vai lê-la todas e vai responder na medida do possível. Então, à luz dos ensinamentos da Bíblia, a primeira ideia que o texto nos passa é a ação do filho. Ninguém pode culpar o filho de não ter tomado uma ação, tanto na saída de sua casa, como também na sua vinda, no seu retorno. Ele, levantando-se, foi para o seu pai. Entendo que nós, os seres humanos, funcionamos em duas vertentes. A primeira é que nós pensamos muito. Nós pensamos, cogitamos, analisamos, refletimos em tudo aquilo que nós temos para realizar. Tem pessoas que planejam e nunca saem dessa parte mental para uma ação. Então, quando nós analisamos cada ato, nós precisamos colocar em prática. O filho pródigo, ele sai de casa, ele diz para o pai que há um desejo no seu coração, ele não esconde isso, diferentemente do outro irmão mais velho, que fica em casa e fica aprisionado na casa. Ele não participa dos bens, ele não participa com alegria e muito menos ele se satisfaz estar ali com o pai, mas também não tem coragem de sair. Nós reagimos das maneiras que nós tomamos, da forma visível e ativa. Nós precisamos, além de pensar e analisar todas as coisas, nós precisamos tomar decisões. Esse filho pródigo, ele nos ensina que ao sair de casa, ele quis se aventurar, mas quando ele chega e desperdiça todos os seus bens,
ele pensa que o bem, o dinheiro, o recurso não acaba. Ele sai de casa, gasta dissolutamente, diz o texto sagrado, e naquela cidade onde ele se encontra há uma grande fome. Eu creio que há um breve espaço de tempo entre dissipar todos os bens, passar necessidades, e a cidade foi acometida de uma grande falta de comida. O problema ali não era só ninguém querer ajudá-lo, mas talvez até na cidade tenha alguém que queira ajudar, que queria ajudá-lo, mas havia escassez de recursos, de alimentos, e a única coisa que oferecem para ele depois de vê-lo totalmente em desespero é um trabalho de apacentar porcos. Lembrem vocês que esse moço que sai de casa, ele toma a decisão de empreender também um trabalho. Ele quer ganhar dinheiro, ele não é um preguiçoso. Ele quer fazer por onde mereça ter o seu recurso, agora que a sua vida ficou difícil. Ele não tem mais os recursos que faria jus, e de fato o pai compartilhou e dividiu com ele. Então, ele considerou o seu passado. Você sabe muito bem que a história nos narra que ele cai em si, ele fica pensando: pequei contra os céus e diante do meu pai. Já não sou digno de ser chamado nem filho dele. Mas ao cogitar isso na sua mente, pensar seriamente na sua volta, no seu retorno, ele coloca em xeque aquilo que ele queria: os prazeres, as alegrias, as amizades, as coisas que ele podia se apropriar. E ele pensa bem. Sabe o que é que ele pensa? Ele pensa que esses prazeres não trouxeram nada de proveitoso e duradouro para ele. Então havia a sua relação com o pai que ainda estava em aberto. O pai não o desprezou, o pai não o desprezara, ele tinha esperança e fé que o pai o receberia com toda a alegria, que de fato aconteceu. Então, essas condições que o ser humano tem de viver o Evangelho, de estar na casa do pai, mas sem contentamento, é preciso ele avaliar muitas vezes que há uma necessidade de entender por que ele está ali. Qual é o objetivo, qual é o seu plano, porque ele pode se sentir um vazio tremendo dentro do lugar tão aprazível como é a casa do pai. Então, é preciso ele passar por todas essas adversidades. E a primeira lição que eu chego nesse entendimento é que muitos de nós ficamos pensando em como viver uma vida plena, mas nós não agimos. Nós ficamos pensando no mundo abstrato, cheio de impressões, cheio de pensamentos. Eu conheço inúmeras pessoas que têm boas ideias, que têm bons projetos, pessoas que poderiam estar muito bem servindo a Deus e realizando o seu dom, o seu talento, a sua capacidade, a sua habilidade, mas apenas ficam no mundo das ideias. Demora a tomar decisão e demora a agir, colocar em prática aquilo que nasce, e eu creio que nasce por causa de Deus. Deus é que coloca em nós a atividade que nós queremos que mude a nossa vida. Então, a primeira lição é essa. Será que eu e você temos de fato feito aquilo que é para ser feito? Por isso que muitas pessoas se desanimam, Eles não têm a ideia concreta de que o Evangelho muda a nossa vida, nos dá sentido, nos dá significado. Então ficam ali pensando: mas se eu me dedicasse, se eu fizesse por onde, e nunca age. Fica à mercê de algo que Deus quer realizar. Essa reflexão é boa, muitas vezes pensar como nós somos e o que queremos. Mas, por sermos seres pensantes, queridos, o tempo urge. Muitas vezes o tempo foge entre nós, os nossos dedos escorregam, ela vaza de uma forma em que a gente vê como é breve. Um dia nós temos uma certa idade, outra já avançamos tanto, olhamos para trás e vimos que não fizemos muita coisa. Então, se nós queremos algo que aconteça, algo novo, nós temos que praticar, temos que mudar o nosso futuro, temos que partir para a prática. Chegou o momento e a hora de atuarmos da mesma forma do filho pródigo, não saindo de casa, mas querendo se reconciliar com Deus. Segunda ideia que esse texto me passa
é que o filho pródigo deixou de lado os seus pensamentos que o atormentavam e lhe causavam a vida de lamentação. Eu conheço também muitas pessoas que vivem na lamúria, na lamentação, reclamando. A Bíblia diz até que é melhor viver no eirado da casa do que dentro da casa com a mulher rixosa. Mulher rixosa é aquela que reclama sem parar. O filho pródigo, ele não ficou remoendo uma pequena possibilidade. Ah, se meu pai me recebesse. Não, ele pensou na bondade do pai. E ele disse assim: olha, quantos trabalhadores do meu pai têm comida farta. Como meu pai trata bem, assalaria bem os funcionários. E eu aqui sofrendo, não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho comida. As pessoas me humilham. Mandar um judeu apacentar porcos era altamente humilhante. Eles consideravam o porco um animal imundo, mas ele teve que se sujeitar porque não tinha outra alternativa. Então o filho pródigo, ele deixa o lamento de lado, ele está com o coração profundamente compungido por ter abandonado seu pai e a casa de seu pai, e ele sabia também que o seu pai não deixaria ele de forma alguma à mercê da sorte. Muitos pais também dizem para os filhos: eu disse a você que não fosse por esse caminho, e fica jogando na cara a pessoa ter dado um passo errado. Nós precisamos entender e corrigir, mas nós precisamos também, queridos, amar. Então as lágrimas me ensinam aqui que as lágrimas e as lamentações só terão sentido na vida do homem quando este desejar ardentemente se livrar do pecado. Quantas pessoas, mas se eu deixasse de fumar, se eu deixasse de beber, se eu deixasse de extrapolar os meus limites, pessoas que usam de muitos subterfúgios e artifícios para não voltarem para Deus, colocam culpa, colocam desculpa, o desculpa é o outro, eu não sou assim, sou uma pessoa melhor, porque alguém me impediu, deu uma palavra dura para mim e eu recebi aquela palavra. Queridos, pare de lamentar-se, pare de se lamentar e volte-se com o coração arrependido para a casa do Pai. Ele está com os braços abertos, ele cura todo profunda dor que é causada por um arrependimento verdadeiro. Porque se nós apenas lamentarmos, será apenas um sentimentalismo inútil. A pessoa até num primeiro momento até se compadece, mas vê que é o hábito, vê que é rotina, e ele diz: não, eu só vivo lamentando, eu não vou dar mais a mão, eu não vou estender para ajudar. Se o filho pródigo tivesse parado e ficado ali apenas remoendo as suas infelicidades, ele entraria em desespero e continuaria sempre distante do pai. Mas o que é que o texto nos diz? Que ele se levanta, ele não apenas cogita no seu pensamento, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o texto em sequência diz: e levantando-se foi. Eu gosto dessa expressão, levantar-me-ei, mas melhor do que ela é e levantando-se foi. As resoluções são boas, mas as ações são melhores. Nós vivemos num mundo de ação, gente que faz, gente que age, porque só assim nós veremos o fruto do nosso empenho, do nosso trabalho. Então vocês se lembram daquela parábola em que Jesus conta que um homem tinha 2 filhos. Ele disse para o filho: filho, vai trabalhar na vinha. O primeiro filho disse: eu vou, pai, mas não foi. O segundo filho disse: pai, eu não vou, mas arrependido foi. Então a Bíblia conta que o que foi valorizado não foi da boca para fora, não foi a palavra que foi trazida apenas como promessa. Irmãos, quantas vezes nós dizemos até para nós mesmos: quando eu chegar em casa, depois de ter ouvido essa palavra, eu vou orar mais. Mas ao longo do percurso, antes de chegar em casa, nós nos esquecemos daquilo que nós prometemos. Eu fiz isso, mas eu estou tão arrependido, nunca mais eu vou fazer. Pouco tempo depois, nos esquecemos. O que a Bíblia diz é que nós precisamos aprender uma grande lição com o filho pródigo. É que a graça de Deus tem nos chamado. Devemos nos levantar como filho pródigo.
correr para os braços do amor do nosso Pai. O filho pródigo se entregou totalmente. Ele poderia ter chegado diante do pai e dissesse assim: pai, eu pequei, é verdade, mas eu continuo sendo teu filho. Não foi assim que ele disse. Ele disse: pai, pequei contra ti e diante de Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É claro que quando a gente erra e tem alguém por nós, a gente diz assim: olha, mas me perdoe, eu sou seu irmão. Olha, me perdoe porque eu sou seu parente, eu sou seu amigo, quanto tempo? Nós podíamos usar esses artifícios, mas o que a Bíblia diz com o filho pródigo é que ele nos ensina uma atitude de humildade. Pai, pequei não apenas contra ti, mas contra Deus. E eu entendo que todo tipo de pecado é contra Deus. Não há outra forma. Pecado é separação daquilo que é bondade do coração de Deus. Então, nosso lugar como verdadeiro filho é na casa do Pai. E o filho toma essa decisão e sai, se levanta e vai até o Pai. Então, o que é que nós podemos concluir com esse texto? É que o nosso lugar é de dependência amorosa e submissão ao nosso Pai. Por que nós queremos uma pretensa liberdade se não sabemos o que fazer com ela? Quantas pessoas, irmãos, têm uma liberdade, ostentam uma independência, mas parece-nos aos nossos olhos que é loucura. Ele não sabe lidar com a liberdade e vira essa liberdade libertinagem. Então o filho se humilha, confessa-se pecado, deixa o pai agir com graça para com ele. E o pai tão bondosamente faz o quê? O pai disse: meu filho, não precisa falar mais nada. Chega depressa, chama os servos, ponde-lhe um anel no dedo, traz uma capa para cobri-lo, coloca-lhe uma sandália nos pés, e ele conclui de uma forma maravilhosa: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que palavra abençoada! Nós sabemos que o filho ouviu, né? Alguém que estava morto e foi recuperado, alguém que estava perdido e foi encontrado. O pai, a Bíblia diz que ele beijou o filho, porque ele já avistou de longe, havia uma expectativa no seu coração do seu retorno. A Bíblia diz que avistando de longe, correu. Imagina um pai idoso, esperançoso da vinda do seu filho, vai correndo. A gente não imagina, mas com certeza aquele homem, ele tinha um filho novo, pretenso adolescente ou jovem, e mais um mais velho. Então, vamos supor aqui que ele tinha uns 60, 70 anos. Ele corre até o filho, ele vai até ele, beija-lhe ardentemente, num sentido de que: oh meu filho, que bom que você veio. O pai coloca novamente o filho na posição em que ele tinha, né, de filho, de chefe, de respeito, de honra, de cuidado. Eu entendo, irmãos, que a nossa fé, ela passa por esse crivo também. Nós entendemos que parábola é uma comparação, é uma símile. Então, veja bem, nós não vemos a pessoa de Jesus como mediador aí entre o arrependimento do filho e a aceitação por parte do pai. Mas nós entendemos que um coração contrito, Deus não despreza. Um coração quebrantado, Deus recebe com alegria. E entendemos que essa disposição do pai para perdoar tem a ver também com a manifestação do arrependimento trazido pelo filho. Isso era algo inusitado naquela época, né? O pai tinha todos os motivos para rechaçar, dizer: olha, não quero mais você aqui. Mas o pai não age assim, né? Você sabe como pai, se você é pai que está me ouvindo, entende que um pai sempre está com o coração aberto para perdoar. Assim como o nosso Deus, eu creio até que nós copiamos o nosso Deus, não o contrário. Então quero deixar uma lição para cada um de nós aqui nesse dia, nesse momento. É que Deus, queridos, é tão misericordioso. Ele é por a sua essência, pela sua natureza. Creia por meio de Cristo que Ele não quer a morte do pecador, mas Ele quer que se converta e viva, tão certo como vive Deus. Isso é uma plena verdade. Não creia em nenhuma mentira concernente a Deus. O filho cria também que o pai era misericordioso, mas muito mais do que misericordioso, era abençoador.
O pai não poupou nada. Ele manda matar o novilho cevado, ele recebe o filho com alegria, ele restitui o lugar do filho na família, ele o presenteia e ele não faz nenhuma referência ao pecado passado. Isso é que me impressiona. E eu quero dizer para você, queridos, que quando nós nos voltamos para Deus, nós chegamos até Ele, Ele nos recebe com tanta alegria. Você crê assim? Você o recebe assim? Então a minha oração é que, se porventura você um dia saiu de perto do Pai, você era até um crente ativo, animado, encorajado, mas por algum percalço na vida, você se afastou. Eu quero dizer para você, volte aos braços do Pai. Ainda dá tempo. O Senhor recebe-nos quando nós nos arrependemos e queremos retomar o nosso lugar. A casa do Pai é o melhor lugar para se estar. Eu poderia aqui abordar a percepção do filho mais velho em relação à chegada do filho mais novo, mas esse é um outro assunto e uma outra oportunidade. Mas eu quero frisar no momento em que o filho se levanta e diz assim: Pai, eu pequei, me recebe de volta, me atende, me socorre, o mundo não tem nada de bom, eu preciso estar contigo, o Senhor é bondoso, o Senhor trata bem todas as pessoas. Querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, volte-se para Deus. Ainda é tempo de restaurar a filiação que talvez um dia tenha se extraviado. Deus conceda a você a oportunidade de meditar nesse texto, um texto tão profundo, tão rico. Eu nadei aqui na superficialidade, porque se nós entrarmos na grande dimensão de que é demonstrado aqui nessa parábola do filho pródigo, nós entendemos que poderia ser chamada de a parábola do pai amoroso, a parábola do pai que perdoa pecados e recebe o filho com toda a alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e dê a você sempre essa disposição de se levantar do lugar de passividade, tirar os pensamentos, cogitando demais e dizer: agora é a hora, não há outra oportunidade. Eis o tempo sobremodo excelente, o dia da grande salvação. Que Deus te abençoe, tenha você uma noite especial e quando você ouvir essa palavra, saiba sempre que Deus te ama, Deus te fortaleça e dê a você a alegria de servi-lo na casa do Pai. Tenham todos uma boa noite e o nosso muito obrigado pela sua atenção até esse momento. Fique na paz.